Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Kênia, estou morando aqui em Portugal há 7 meses. E neste canal estou contando a minha experiência e a experiência da minha família no planejamento, na organização para virmos morar em Portugal. Então, se você gosta desse tipo de canal e tem curiosidade de saber como é a vida de um imigrante em outro país, seja bem-vindo no canal Mais Família Portugal. Bem, pessoal, como eu falei no outro vídeo, a nossa vinda para cá, a nossa chegada, passagem pela imigração, graças a Deus foi tudo tranquilo. A nossa viagem foi, apesar de muito cansativa e muito tensa. Vocês devem estar se perguntando, mas ela não mostrou nenhum vídeo, ela não fez nenhum vídeo da saída, da chegada aqui em Portugal. Não, pessoal, eu não fiz nenhum vídeo, a gente não fez. Por quê? Porque a gente estava muito tenso, né, para passar na imigração. A gente estava muito tensa com a viagem muito cansativa. Estávamos com criança, já estávamos passando por um momento muito preocupante, onde vocês sabem que é essa questão que está assolando o mundo todo, esse problema. E a gente estava tenso também em relação à nossa família. A despedida foi muito difícil, tá? A despedida do nosso lar, deixamos a nossa casa, então foi tudo muito difícil. Era uma mistura de sentimentos e aí não tínhamos aquela vontade de fazer vídeo, não tínhamos assim aquela alegria, porque não era uma coisa alegre, né? Sair da nossa cidade, sair do nosso país para virmos morar em Portugal. Não é que aqui não fosse assim, a gente tivesse vindo obrigado, não. Mas não é uma coisa para se comemorar, porque deixamos pessoas, a nossa família, preocupadas, pessoas tristes, nossos amigos, com saudades, né? Aquele sentimento de saudade. Será que eu vou vê-los? Quanto tempo? E a gente estava também preocupado em relação ao voo, porque nunca tínhamos andado de avião, nunca tínhamos viajado de avião. Então foi bastante tenso, uma mistura de tudo. E aí a gente não fez nenhum vídeo para mostrar aqui no canal sobre a nossa partida do Brasil. Mas enfim, chegando aqui em Portugal, eu vou dar uma sugestão para vocês, uma dica muito importante também, que essa dica não vem em nenhum canal, tá? Não basta só você se organizar, se planejar antes de chegar ao teu destino, mas você tem que pôr o seu plano em prática, porque quando você chega aqui é tudo novo, você tá naquela alegria, tá naquele entusiasmo, né? Naquela empolgação de ter chegado, de conhecer. Então é um sentimento muito bom. Quando a gente chega aqui, a gente fica deslumbrado com tanta coisa diferente. Mas o que eu estava pensando quando eu cheguei aqui, não só nisso, no alívio de ter passado, de ter chegado, mas também de pôr toda a nossa organização em prática. Uma coisa é você ter a teoria de fazer, de se organizar, e outra coisa é você ter a prática. Porque aqui, quando você chega, você vai pôr em prática tudo que você estudou, tudo que você organizou. Então, é muito importante quando você chega aqui, você não perca o foco. Em relação a dinheiro, em relação a tudo, a documentação, então foi isso que a gente fez. No segundo dia que a gente estava aqui, a gente chegou aqui no sábado, e a gente saiu para almoçar, conhecer um pouco de Portugal. E no outro dia a gente foi no shopping comprar algumas coisas que a gente estava precisando. Porque quando a gente chegou aqui, ainda era um restinho de inverno. Estava entrando ainda para a primavera. Faltava alguns dias aí para entrar para a primavera. Então ainda estava fazendo um frio, né?
E aí a gente foi comprar algumas coisas que a gente precisava. Mas na segunda-feira a gente já foi correr atrás da documentação. Quais são as documentações que você faz quando você chega aqui em Portugal? É o teu NIF e o teu atestado de morada, tá? Por que a gente fez o atestado de morada? Porque a gente estava hospedado num quarto e nós 4 estávamos hospedados nesse quarto e a gente tinha que ter o atestado de morada. Para quê? Para fazer toda a documentação, tá? Em relação ao NIF, não foi preciso o atestado de morada aqui de Portugal. O que eles pediram foi o atestado de morada, que é o comprovante de residência do Brasil, no nome ou meu ou do meu esposo, mas estava no nome dele, já que eu sou casada com ele, e eles aceitaram. Fizemos eu, meu esposo e meus 2 filhos o NIF, que é como se fosse um CPF no Brasil. Tem também que ter uma representante fiscal para assinar por você e se responsabilizar no teu NIF. Então é isso que é exigido, é o comprovante de residência do Brasil, no teu nome, um representante fiscal. A gente tinha um representante fiscal, essa pessoa nos ajudou aqui a tirar esse documento. E a gente não pagou nada, tá? Tem pessoas que cobram por esse serviço, inclusive a gente procurou saber. Uma pessoa que a gente conseguiu falar, ela estava cobrando o NIF da gente, meu, do meu esposo, dos meus 2 filhos, de nós 4, ela estava cobrando 260 euros. Isso mesmo, para fazer o NIF e para fazer o passe. Que também é muito importante que você tenha, porque te ajuda bastante, você economiza bastante no teu passe. E aí, a gente já tinha uma pessoa, graças a Deus, e essa pessoa nos ajudou. Só que quando chegou lá pra gente fazer nas finanças, do lugar onde a gente estava, o atendente, ele disse que não podia fazer o meu porque eu não tinha a certidão de casamento, para provar que realmente meu esposo era casado comigo legalmente. E então eu fiquei apavorada, foi um balde de água fria, né? Porque a gente estava contando com esses documentos e aí conversando, eu perguntei para ele o que seria, né? O que seria mais assim, o que ele poderia aceitar de outra documentação a não ser a certidão de casamento. Por quê, pessoal? Eu ainda vou falar em outro vídeo. A nossa documentação, ela não veio conosco. Vou falar em outro vídeo para vocês, que também é outra dica muito importante, que poucos canais falam sobre isso. Então, como a certidão de casamento não tinha vindo com a gente, eu perguntei para ele se o PB4 ele servia como um comprovante que provasse que eu e meu esposo éramos casados legalmente. E ele disse que sim. Quando ele viu lá o endereço, bateu com o endereço o comprovante que a gente levou, e viu também que tinha lá o meu nome como cônjuge, ele considerou e aí resolveu, graças a Deus, ele fez o meu NIF e tudo foi resolvido. Fez o NIF das crianças, e aí a gente, saindo de lá das finanças, a gente foi procurar abrir uma conta para que o nosso dinheiro do Brasil viesse para cá, para Portugal, é claro, como euro. Só que foi outro balde de água fria, porque quando a gente chegou nas agências, as agências não estavam mais aceitando brasileiros que quisessem abrir conta sem um contrato de trabalho. Isso mesmo. Rodamos em quase todas as agências, Novo Banco, Active Bank, CTT, Caixa, todos os bancos estavam fazendo a mesma exigência em relação aos documentos. Só que o Banco Santander, que eu não tenho problema nenhum de falar, foi o único banco que abriu a nossa conta sem o comprovante de
de uma renda, né? Que aqui chama-se contrato de trabalho. E fomos lá procurar se informar e o atendente disse que só com atestado de morada, o NIF, a gente poderia abrir a nossa conta sem nenhum problema. E foi aí que a gente agiu no comprovante de morada, mas tinha que ter 3 representantes, 3 testemunhas comprovando que a gente estava naquele endereço. Foi aí que a gente, né, falou com essa pessoa nos ajudou novamente e aí ela conseguiu 3 pessoas. 2 portugueses e um brasileiro, uma brasileira no caso. E aí a gente deu a entrada no comprovante, no atestado de morada, pagamos 16 euros por esse serviço. Então, daí no outro dia a gente foi buscar e na terça-feira a gente abriu a nossa conta no Banco Santander. A conta conjunta, minha e do meu esposo, tá? E depois dessa conta a gente foi seguir mais uma etapa do nosso planejamento, porque aqui você tem que seguir passo a passo do teu planejamento, que foi fazer o nosso passe, onde a gente poderia fazer esse passe, porque seria de grande ajuda, principalmente porque a gente queria trabalhar, eu e meu esposo, né? Então a gente foi fazer o nosso passe, pagamos 20, acho que quase 20 euros, tá? Cada um, para termos o nosso passe. E aí a gente preencheu uma ficha comum, tiramos a foto, tá? Colamos lá na ficha. A atendente foi super simpática e deu tudo certo. No outro dia, depois de 2 dias úteis, é que você pode pegar o passe. Se eu não me engano, gente, porque foi muita coisa que a gente resolveu, tá? Então foram esses os passo a passo para a gente conseguir aí fazer, né, começar a nossa vida aqui em Portugal. Só estava se iniciando e, enfim. E essa foi uma das nossas preocupações, porque eu já estava sabendo, por pesquisa e estudo, eu já estava sabendo que algumas agências não estavam mais aceitando brasileiros, imigrantes, sem um comprovante de renda, sem comprovar algum vínculo empregatício. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu abrir a nossa conta. E o vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que também possa te ajudar a nossa experiência aqui. E como eu já falei, muito importante você continuar o teu planejamento aqui, para não se deixar se perder, porque muitas pessoas voltam. Acredito que 30% das pessoas, dos imigrantes que voltam para o Brasil, eles voltam porque eles não continuaram no foco do seu planejamento. A prática é muito mais diferente do que a teoria, claro, né? É onde você está realmente ali fazendo dar certo, lutando e praticando tudo aquilo que, todas aquelas informações que você absorveu durante o teu planejamento. Então, foco é fundamental e força de vontade também. E fé, que você tem que ter muita fé, muita força de vontade. Então, vou ficando por aqui, gente. Espero que você tenha gostado, tá? Se você tem curiosidade em saber como é a vida de um imigrante, continua assistindo o vídeo, dá o teu like, tá? Se inscreve no canal, ou se você sonha, ou estava sonhando em vir para Portugal, e com esse problema aí, você realmente agora, né, ficou aí no Brasil por enquanto, mas não desiste dos seus sonhos, tá? É como eu digo assim, não acredite nos seus sonhos, tenha fé, não desista, corra atrás, que você pode conseguir, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final. Não esquece de dar o teu like. Se você se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma publicação minha do YouTube, tá bom?
Um abraço, fiquem com Deus e até outro vídeo.